Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal. Esse é o encerramento da primeira semana de vídeos. Estou muito feliz, estou muito contente com o resultado da primeira semana. Só falhei na sexta-feira, que realmente estava muito cansado, não consegui postar vídeo nesse dia. Nos outros dias tudo ok. Aprendi muito de edição nessa semana, né? Tô fazendo a própria edição dos vídeos e tá sendo uma experiência interessante aprender sobre esse processo de edição, aprender técnicas, truques, formas de tornar o vídeo mais dinâmico. Espero que vocês também estejam gostando. E para fazer o encerramento da primeira semana, eu vim falar com vocês sobre as minhas leituras em andamento, sobre aquilo que eu estou lendo agora. Como se fala muito sobre essa questão de ler muitos livros ao mesmo tempo, ou melhor, ler pelo menos mais do que um livro ao mesmo tempo, eu sou muito adepto, né? Vocês vão ver que eu, na verdade, sou bastante adepto a essa prática. Eu tô lendo algumas coisas atualmente, mas é porque assim, eu tenho muitas leituras que são projetos de leitura, na verdade, que realmente se estendem durante um tempo maior, né? Que tem o objetivo de fazer com que a obra ela seja lida por etapas, ela seja explorada em algumas fases. Bom, e aí já para iniciar, um desses meus projetos de leitura para o ano de 2021 é a leitura dos 3 primeiros volumes dos livros do Eric Hobsbawm, A Era da Revolução, A Era do Capital e A Era dos Impérios. Bom, então ao longo do ano eu pretendo ler esses 3 volumes. Eu nunca li nada dele, é a primeira vez que eu tô lendo. Comecei pela Era das Revoluções, em janeiro, e a ideia é que a cada 4 meses eu leia um desses volumes que eu citei aqui. 4 meses a Era das Revoluções, em 4 meses a Era do Capital e em 4 meses a Era dos Impérios. Bom, eu estou nos primeiros capítulos da Era das Revoluções, quase metade do livro, e a obra tem início descrevendo os fatos pré-revoluções. Quais revoluções? Revolução Industrial e Revolução Francesa. O que o Eric fala é que os séculos seguintes, eles têm como motor histórico, uma espécie de motor histórico, a essas 2 revoluções. A Revolução Industrial como um propulsor econômico do que aconteceria nos séculos seguintes, e a Revolução Francesa como um propulsor, como um motor político, filosófico, ideológico. A obra, esse primeiro volume, ele vai se concentrar muito nisso, Eu ainda não concluí, mas até onde eu já li, já deu para perceber que ele traz esse grande mote do século XVIII e do que virá no século XIX, A partir dessas 2 revoluções, a partir de algumas figuras históricas específicas, como Napoleão Bonaparte. E assim, a forma como ele optou por iniciar a obra é uma das coisas que mais me fez gostar desse processo de escrita, esse processo de construção e de contextualização, Ele nos localiza nesses 2 séculos, o final do século XVIII e o século XIX, a partir de uma descrição demográfica do mundo, Ele explica quantas pessoas habitavam cada continente, como é que estava o processo de desenvolvimento naval, qual era o perfil demográfico de cada região do mundo, para que a gente possa compreender esse contexto mundial e compreender de que ponto é que se parte cada nação que existia na época, cada império / nação que existia na época, para que a gente consiga se contextualizar. Outra leitura em andamento, e essa é uma leitura que está sendo bem arrastada, é a da biografia do John Lennon. Como eu já citei em um outro vídeo, para mim, leitura de não ficção é sempre um desafio, com exceção desses livros de história, que eu me identifico mais, eu gosto mais. Mas assim, por exemplo, biografias são sempre um desafio, não é o meu gênero literário favorito, mas eu sempre me esforço para tentar ler, porque tem algumas figuras que a gente admira muito, que eu acho que é interessante a gente estar conhecendo mais, Como eu já fiz com o Leonardo da Vinci, por exemplo. É um cara que eu admiro demais, e aí me esforcei, li a biografia dele, do Walter Isaacson, e achei fascinante. Agora eu estou explorando a biografia do John Lennon, assim, para que a gente conheça o artista além da obra, para que a gente conheça também vida pessoal, para que a gente conheça outros projetos que ele teve ao longo da vida, formas de pensar
como surgiu aquela mente brilhante, quais foram as influências dele, e o livro explora muito isso, né? O que é que influenciou ele na década de 60 principalmente. É muito interessante você descobrir as lendas que influenciaram as lendas. É muito fascinante assim você ver o John Lennon, que hoje se tornou uma lenda, se tornou um mito na história mundial, como um jovem rapaz de 16, 17 anos, fascinado por rock, fascinado pelos primeiros bastiões do rock e sendo influenciado por esses caras. Então assim, eu acho que a gente sempre deve se esforçar, e mesmo que um gênero não seja muito do nosso agrado, a gente sempre vai estar descobrindo alguma coisa muito legal, muito interessante. Por isso que eu sempre me permito esses desafios de explorar um gênero como a biografia, mas eu sempre tenho boas experiências. Uma outra leitura que está em andamento que eu estou sim adorando é Salem, do Stephen King. É incrível como a cada leitura do King eu admiro mais ele como escritor, um contador de histórias de fato. E assim, Salem primeiramente foi publicado como A Hora do Vampiro. Eu acho que o nome do livro aqui no Brasil mudou porque era um mega spoiler, esse título anterior, A Hora do Vampiro. E a obra, ela necessita desse mistério, ela precisa que você vá sem saber muito sobre do que se trata, porque os primeiros quase 50% da obra são bem misteriosos quanto ao de fato que está acontecendo. Salem é o nome da cidade onde se passa a história, né? É uma cidade pequena do interior dos Estados Unidos, e você tem aquela população pacata de uma cidade pequena, não muito desenvolvida, e essa população ela vive assombrada por uma história do passado, né, que aconteceu numa casa de lá, uma casa de luxo, onde houve um assassinato e um suicídio. Outras histórias também do passado, né, desaparecimento, crimes, né, morte de crianças e tal. Um escritor, aspas, famoso, já com alguns livros publicados, ele vai morar nessa cidade e assim que ele chega, também pessoas novas se mudam para essa casa, né, onde aconteceram esses fatos no passado. Bom, a partir desses dois fatos, da mudança desse escritor para a cidade e da chegada dessas novas pessoas nessa casa, começam novamente a acontecer coisas estranhas, né? Pessoas começam a desaparecer, começam a morrer. O início, a introdução da obra, né, as 150, 200 primeiras páginas, o King ele faz uma ambientação perfeita, sabe? Assim, tem alguma coisa acontecendo, mas você não sabe bem o que é. E aí depois alguns personagens principais eles vão juntando as peças e vão começando a entender o que é que tá acontecendo. E aí vão achando aquilo tudo muito improvável, vão achando que estão surtando. A ambientação é muito boa. Realmente é um livro que de terror e horror, /horror, né? Você realmente consegue entrar naquele clima nefasto, aquele clima obscuro, e tá sendo uma experiência de leitura muito boa. Meu projeto pessoal de leitura dos livros do Harry Potter para 2021, que eu estou relendo. Fevereiro é o mês de reler o segundo volume, A Câmara Secreta. Eu ainda não iniciei, mas vou estar iniciando entre hoje e amanhã, porque esses 3 primeiros volumes, né, como é a minha programação, os 3 primeiros volumes eu pretendo ler nos 3 primeiros meses do ano, e os outros volumes, que são um pouco maiores, mais grossos, eles vão ser divididos a cada 2 ou 3 meses no restante do ano. Janeiro foi o mês da Pedra Filosofal, fevereiro é o mês da Câmara Secreta, março é o mês do Prisioneiro de Azkaban. Também está em andamento as minhas leituras de contos do Machado de Assis. Eu tenho aquele box da Nova Fronteira com todos os contos dele, e eu estou finalizando, deve estar faltando só 2 contos, o primeiro livro de contos do Machado, que está presente no primeiro volume do box, né, que é o Contos Fluminenses, um apanhado dos primeiros contos que ele publicou. Ele publicava esses contos em um jornal lá no Rio de Janeiro, logo no início da carreira dele. Esses contos que se juntaram depois e formaram esse volume dos Contos Fluminenses foram os primeiros escritos por ele. Um Machado ainda jovem, que não traz todo aquele sarcasmo, aquele pessimismo dele, mas você já percebe as nuances da genialidade dele ao discutir às vezes de perspectivas que os colegas dele da época não faziam, né? Então assim, você já vê que ele mesmo inserido naquele contexto um pouco mais romântico, né, que puxa mais pro romantismo, ele já dava sinais do realismo latente que ele tinha dentro dele. Muito a partir não ainda a partir da escrita sarcástica e pessimista, mas a partir de análise, de explorar aspectos que outros ainda não exploravam.
Bom, a primeira semana de canal foi finalizada. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês deem feedbacks sobre a edição dos vídeos. Também que vocês sugiram pautas para os vídeos. Estou aguardando por isso. Podem ficar à vontade. Quero ideias, quero propostas. Pretendo trazer novidades, pensar em algumas propostas aqui para o canal de coisas diferentes que a gente pode estar fazendo, né, juntos, para também diferenciar um pouco dos outros canais, não trazer sempre as mesmas propostas de vídeo, de conteúdo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês continuem aí com as leituras de vocês. Comentem aqui embaixo nos comentários o que é que vocês andam lendo, eu gostaria de saber. E não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para dar aquela força para o canal começar a crescer e seguir também nas redes sociais. Tchau, tchau!